Bom dia, né? Nós vamos falar sobre nossa aula de construção e instalações rurais de hoje. O assunto é estruturas de sustentação das construções. Então, vamos falar um pouco sobre paredes, colunas, vigas e lajes, né? Que são estruturas nas construções que dão sustentação às construções, né? Então, qual o papel de cada um, qual a função de cada estrutura numa construção? Então, quando você vai for fazer um projeto de uma construção, quando você for lá, não, o projeto não é um simples desenho, não é uma simples planta baixa que vai determinar o projeto. O projeto, você tem que pensar como aquela estrutura pode ser construída, como ela pode se manter de pé e ter durabilidade, né? Alguém está com o microfone ligado aí? Por favor. Então, vamos falar sobre as paredes. As paredes, né? As paredes são estruturas de alvenaria, né? Alvenaria são estruturas feitas com tijolos ou pedras assentadas com argamassa. Algum tempo atrás, aqui em Valença tem várias construções ainda que demonstram isso, as paredes eram feitas com pedras. Então tem casas, casarões antigos ainda em Valença e no Baixo Sul, cujas paredes foram feitas com pedra. Esse tipo de construção não é feito mais atualmente, né? Não se faz mais casas com parede de pedra. A não ser que alguém queira fazer algo no estilo antigo, né? Mas isso não é mais, essa técnica não é mais utilizada. Se utilizava também paredes com adobe, bastante, com taipa. São vários materiais de construção já foram utilizados em várias épocas, em vários locais, para se levantar as paredes. Hoje em dia, o material utilizado, largamente utilizado, são os blocos de barro ou de cerâmica, né? Ou tijolos de cerâmica, né? São é o material mais largamente utilizado. Que é esse aí, né? Então, hoje em dia as paredes das construções, elas são feitas na sua maioria com blocos ou tijolos de cerâmica ou de barro, né? São blocos vazados, feitos de argila, cozidos ou assados em fornos, nas olarias. A argila, ela vitrifica, endurece e forma esse material, que é o bloco, que é um material bastante útil, bastante eficiente na construção, é um material de excelente qualidade, são os blocos, né? Universalmente aceito. Existem vários modelos, vários tipos de blocos, vários tamanhos. Cada região tem regiões diferentes que usam modelos de blocos diferentes. Existe também o bloco feito com concreto, os blocos de concreto. Também são muito eficientes os blocos de concreto. Algumas pessoas preferem usar eles porque são maiores. A construção ela se dá de forma mais rápida, um pouco mais rápida, é mais eficiente, gasta menos massa e ele tem uma vantagem que os furos dele, do bloco de concreto, os furos são na vertical. Então isso permite a colocação da coluna por dentro do bloco. O próprio bloco já serve de forma para se fazer a coluna. Então, na ilustração demonstra aqui, está mostrando uma parede. Aqui a ferragem da coluna, você já pode comprar a ferragem pronta, montada. Está aqui a ferragem já vem montada, ela é colocada, ela é amarrada na sapata, né? Então, tem uma sapata, ela passa pelo baldrame, é amarrada na sapata, essa ferragem, e já o próprio bloco já serve de forma para colocar o concreto, né? Então aqui já está até mesmo demonstrando a figura, a concretagem aqui da coluna por dentro do bloco. Então esse bloco de concreto tem essa vantagem. O bloco cerâmico ele se difundiu mais
no Brasil, e mais rapidamente, porque ele é feito de argila, basicamente, né? Argila e lenha, para fazer o fogo, para aquecer e cozinhar o bloco. Então, todas as regiões do Brasil tinham alguma fonte disso aí, né? De argila e de lenha. Então, as olarias se espalharam pelo Brasil e o bloco de cerâmica, de barro, se tornou difundido e as pessoas aprenderam e se acostumaram com ele. O cimento veio depois. Então, o cimento é um material que veio posteriormente, se tornou mais acessível na construção posteriormente, né? Então, tanto um material como o outro são bons, são de boa qualidade para as construções. Isso depende somente do custo do material. Então, tem que fazer uma análise do custo para escolher entre um ou outro. Como eu falei, as pedras eram largamente utilizadas nas construções, mais nas construções de pessoas que tinham condições de construir dessa forma, né? Porque gastava bastante com mão de obra, material e mão de obra. Então, não eram todos os cidadãos que tinham condições financeiras de fazer as suas casas utilizando pedras. A maioria, na verdade, morava em casa de taipa ou de adobe, que utilizava argila e madeira para fazer suas casas, que era um material mais fácil de se encontrar na natureza e as pessoas e era também uma construção mais rápida. E as pedras eram uma construção mais cara, que exigia uma estrutura, porque a parede ficava muito pesada, né? Então, imagine uma parede de pedra, o peso que não é a construção dessa, né? Então, exigia toda uma amarração, exigia madeira de lei, toras de madeira de lei para fazer a amarração das paredes, porque não havia ainda o concreto armado. Então, era uma construção acessível a poucas pessoas. Essa sim, a taipa, a parede de taipa, essa que foi que permitiu a habitação no país, né? Permitiu em várias regiões que as regiões fossem habitadas, que as pessoas pudessem se ocupar os espaços no país. Foi essa técnica mesmo. O Brasil deve muito a essa técnica da taipa, é algo assim que faz parte da história, né, da ocupação humana do país, tanto na região norte como nordeste, centro-oeste. Isso foi largamente utilizado, ainda né, ainda se encontra muitas casas de taipa, algumas até são preservadas como um elemento da história das regiões, né? Então, isso foi que permitiu realmente a ocupação de digamos, que as populações ocupassem várias regiões do país, né? E a taipa de pilão. Então, aqui é um outro tipo de construção, já, digamos, aperfeiçuada a partir da anterior, né? Que usa também o barro. Só que nessa técnica, já é um pouco, quer dizer, bastante diferente, né? Você observa aqui embaixo um radier, né, de pedra, aqui na base da construção, um radier de pedra. Não dá para a gente ver aqui embaixo enterrado se também é pedra ou é concreto, não dá para a gente perceber isso, mas aqui nós percebemos um radier de pedra. Por cima, correu aqui uma viga baldrame de concreto, em cima do radier de pedra, você vê isso aqui, uma camada de concreto. E começou-se a colocar o barro aqui. Esse barro aqui é colocado da seguinte forma: coloca-se tábuas, pranchões, na verdade, de cada lado da parede. Esses furos aqui servem para passar um parafuso que prende essas tábuas, os pranchões, e vai colocando-se o barro aqui em camadas, e esse barro ele é apiloado. Então, com o pilão vai socando o barro para formar uma camada bem compactada, né? Várias camadas, você vê aqui pelas linhas, né? Várias camadas estão sendo socadas aqui com o pilão, até chegar na altura da prancha, da tábua. Então, ela é levantada e colocada mais acima. De novo aqui o furo aqui para prender a tábua de cada lado e vai subindo a parede dessa forma. Camadas e camadas de barro e a parede vai sendo levantada. Aqui você vê o vão
que vai ser uma janela, né? Uma janela bem ampla. E dessa forma vai levantando a construção. Na parte de cima tem que passar uma amarração, né? Uma amarração de concreto, uma cinta, né, de concreto, tem que passar aqui por cima das paredes. Enfim, e você vê que as paredes são bem largas. Ó, olha a largura dessa parede. Então, se mantém o interior da residência bem frio, bem fresco, né? Evita o aquecimento no interior da residência. E também, se for um local frio, aí vai ter que ter um aquecedor. Também a parede mantém esse calor que foi gerado aqui dentro por mais tempo, né? Tanto evita a troca de calor entre o ambiente interno e o ambiente externo, né? Então é um excelente material isolante, mas ainda é relativamente pouco utilizado. Um material hoje em dia muito difundido e usado principalmente em instalações industriais, né, digamos assim, galpões, depósitos, e até mesmo galpões para fábricas, garagens, né, vários tipos de construções, e já se utilizou muito também em residências, né, em construções de residências populares, são o concreto pré-moldado, são placas de concreto pré-moldado e também colunas pré-moldadas. Então aqui você vê uma estrutura sendo montada. Ao lado você já vê uma estrutura já montada, também com o mesmo material, a gente percebe aqui pela imagem, e aqui você vê uma nova estrutura sendo montada, um galpão, né, para alguma finalidade. Então aqui tem a vantagem de que a construção é rápida, a montagem se faz com guinchos, com andaimes, né, para montar essa estrutura, ela é amarrada e se gasta pouca mão de obra na montagem, né? Então, a mão de obra maior se gastou na preparação das placas, que aí uma empresa, você já compra esse material pronto, né? E a própria empresa que vende, muitas vezes, ela própria faz a montagem. Então, isso pode ser utilizado, por exemplo, para galpões de aves, para galpões de suínos, utilizar uma estrutura pré-montada, não desse tamanho, né? Aí o tamanho vai ser adequado à finalidade, né? Então, aqui o pé direito aqui está bastante alto, então aqui deve ser para uma atividade industrial. Vamos falar sobre as paredes de tijolos. Então, as paredes de tijolos, nós podemos, de tijolo de barro, tijolos cerâmicos, né? E também tijolo de concreto, nós temos uma parede, em função da largura, né? Dois tipos de parede, vamos dizer assim, né? Uma parede mais estreita, que é a que a maioria utiliza, que é chamada parede de meio tijolo, ou parede com 10 centímetros, que é a largura do tijolo, ele é colocado em pé, como mostra aqui na figura. Então, aqui está o tijolo em pé, e essa dimensão aqui, essa largura dele em pé, equivale a 10 centímetros. Oi? Não tá aparecendo para mim, não. A imagem? É Carolina, né? É. É o delay, sabe, Carolina? O delay o tempo que demora entre a mudança aqui no meu computador e até ocorrer a transmissão no aparelho de vocês. Você está onde, Carolina? Está em Valença? Tô na ilha, Em Itaparica? Veracruz. Veracruz, né? Pois é o que chamam de delay. É um tempo que decorre entre uma mudança aqui até chegar onde você está. Eu vou me demorar mais em cada slide para poder dar o tempo de ocorrer esse delay até você. Então você tem as paredes que podem ser mais estreitas, que são paredes de 10 centímetros, e essas são as mais usadas, né? Então, na nossa região, as construções, elas praticamente só utilizam esse tipo de parede de 10 centímetros. Ela tem a vantagem de gastar menos tijolos por metro quadrado de parede, né? Porque
eu vou explicar porque mais na próxima figura vocês vão entender melhor. Gasta menos tijolo, gasta menos massa e a construção é mais rápida. Então, é uma parede mais econômica. E também é uma parede que, digamos assim, por ser mais estreita, tanto ela aquece mais rápido como ela esfria mais rápido, né? Então, a troca de calor entre o meio interno e externo é mais rápida porque ela é uma parede mais fina. Como aqui nós moramos numa região quente, né? Então nós precisamos que as residências delas esfriem mais rápido à noite, né? Então a parede mais fina ela ajuda nesse sentido, apesar de aquecer mais rápido durante o dia, né? Mas tem essas características: gasta menor número de tijolos, gasta menor quantidade de cimento, menos mão de obra, né? E é o que nós usamos. Existe um outro tipo, que é a parede mais larga, que é o tijolo deitado, o bloco deitado. É o que acontece, a parede fica com o dobro da largura, ela fica com 20 centímetros. Aí ela também vai gastar o dobro de tijolos, vai gastar o dobro de massa e vai gastar o dobro de tempo para o pedreiro construir. Então ela vai ser mais cara. Aí você pergunta, professor, se ela é mais cara, quem é que vai usar essa parede? De fato, eu só coloquei aqui porque se vocês forem procurar nos livros, é isso que vocês vão encontrar, né? Então, para não ficar omisso na nossa disciplina. E é bom ter pelo menos essa informação. Esse tipo de parede era utilizada na época que não se usava colunas nas casas. Então, o concreto, o ferro, não era muito difundido, o uso do ferro. Então, não usava coluna nas construções. Então, algumas casas antigas podem encontrar esse tipo de parede, para que a parede fique mais resistente. Isso e tenha uma melhor amarração. A finalidade era essa, principal. E suporte o peso do telhado. Também não se utilizava laje nessa época, né? Nessas épocas. Eram telhados. Então, era por conta mais da melhor amarração da parede, devido a não se utilizarem, principalmente nas regiões do interior, regiões mais afastadas das capitais, as informações chegavam mais, demoravam mais para chegar, então utilizava uma parede mais larga, para ter uma melhor amarração na casa, né? Esse tipo de parede só é utilizado nas paredes externas, não utilizava nas divisões internas, não. Só nas partes externas. As internas eram usadas a de 10 centímetros, né? Outra finalidade dessa parede é regiões frias, para manter a casa mais aquecida. Então, a parede mais larga preservava mais o calor dentro da casa, né? Dentro do ambiente, né? Mas, para nós, ultimamente, não é necessário, porque já usamos as colunas de concreto armado, então já temos uma boa amarração nas construções feita com concreto armado. Então, as paredes elas podem ser mais finas, sem prejudicar a resistência da construção. Então, isso foi só a título de informação, tá? Viu aí, Caroline? Deu para passar bem aí? Tá na parede de tijolos. De tijolos ainda, né? Uhum. Vamos falar sobre a amarração das paredes. Essa amarração, ela é necessária. Então, para que a estrutura tenha estabilidade, tenha resistência, tem que haver amarração das paredes. Não só das paredes, mas também das colunas com as vigas, que nós vamos ver mais adiante. Na aula anterior, nós falamos sobre alicerces. Então, já falei ali sobre amarração da sapata, né, com o pilar, do pilar com a viga baldrame e com a coluna, né? Então, já começamos a falar sobre isso na aula anterior. Isso é de dar maior importância nas construções. Então, vamos continuar aqui falando sobre amarração nas paredes. O primeiro tipo de amarração ocorre nos cantos das paredes. Então, você vê aqui na figura um tijolo e uma parede, são tijolos desencontrados, né? Um tijolo de uma parede com um tijolo de outra parede. Então, são colocados de uma forma que a parede fique fixada na outra.
né, engatada na outra, né? Forma-se realmente um engate aí entre a parede e outra. Também nas paredes no meio, quando uma parede se encontra no meio de outra, né? Tanto no canto como no meio, tem que haver uma amarração. Então, se você, por acaso, você em sua casa, você vai dividir um cômodo, você vai criar um quarto a mais, dividir uma sala, enfim, fazer algum tipo de adaptação na sua casa, e você vai construir uma parede nova, primeira coisa que você tem que fazer é o alicerce para aquela parede, né? Ela não pode ser construída em cima do terreno, nem em cima do piso, sem que haja um alicerce. Então, o primeiro passo, você vai passar ali o radier, vai ter que cavar a vala, fazer o radier ou fazer o baldrame, e em cima do alicerce levantar a parede. Segundo aspecto, a parede vai ter que estar amarrada em outras paredes, senão ela vai cair. Então, ou no canto ou no meio, você vai ter que fazer essa amarração. Então, você vai ter que quebrar um pouco a parede já existente para engatar a nova parede, né? Então, tem que fazer essa amarração entre as paredes, é fundamental. Na própria parede em si, também tem uma amarração, que é por isso que os tijolos são colocados de forma desencontradas. Então, essa organização, essa arrumação dos tijolos desencontrados, isso não é à toa, não. Isso não é para fazer um layout, não. Isso é para... a primeira amarração, na verdade, é essa, né? São os tijolos sendo colocados na parede, assentados, de forma desencontrada, de forma que as juntas fiquem desencontradas, né? Então, isso aqui já é também mais uma amarração. Então, todos os momentos da construção se pensa em fazer amarração, né? Isso é fundamental. Nessa figura, já mostra outro tipo de amarração, ou travamento, como está escrito aí na figura, né? Travar as paredes ou amarrar. Podemos dizer que é a mesma finalidade, tem a mesma finalidade. Aqui você vê a parede de tijolos, né? Já parcialmente levantada, já deve estar quase na altura aqui. E você vê aqui passando no primeiro plano, aqui no canto, as ferragens onde vai ser feita a coluna. Então, aqui vai ser colocado as tábuas para fazer a caixa, né? Para poder encher de concreto. Aqui você vê os vergalhões e os estribos, né? Vamos falar mais adiante, logo adiante sobre isso. Mas aqui dá para ver muito bem a coluna onde vai ser feita. Vai encher de concreto. O concreto, ele vai entrar aqui nos buracos do tijolo. Então, olha que esses buracos aqui vai servir para o concreto, ele vai se espalhar aqui dentro e vai entrar nesses buracos dos tijolos aqui, dos blocos. Isso aqui já vai ser vai prender, vai fazer a amarração da coluna com a parede. Então, aqui já vai essa fixação aqui que vai ocorrer entre a coluna e a parede. Também é mais uma amarração que ocorre, né? Onde passa a coluna, né? E aqui em cima você vê a ferragem que vai ser usada para fazer a cinta ou a corrente. Então, aqui também é colocar as tábuas do lado para poder encher de concreto. Os ferros da cinta aqui passam por dentro dos ferros da coluna, e amarrado com arame, ó. Então aqui tem uma amarração aqui com arame, é preso com arame, né? Então aqui vai encher de concreto e vai fazer o travamento da parede. Então a parede vai ficar aqui protegida dos lados pela coluna, né? Você pode ver que tem aqui mais colunas aqui ao longo da parede aqui por trás, ó. Tem mais ferros das colunas. E você tem a coluna e a cinta, né? Que vai fazer toda a amarração da parede, né? Então, como eu falei, antigamente não havia acesso ao ferro. Então, primeiro veio os tijolos, os blocos, depois veio o cimento,
E por último veio os ferros, né? Então, se você voltar 40, 50, 60 anos atrás, era muito caro comprar ferragens. Poucas pessoas tinham acesso a isso, né? Hoje já se tornou mais acessível. Não se tornou barato, né? Não podemos dizer que seja barato, mas se tornou mais acessível o uso das ferragens, né? Então, hoje é bastante difundido essa técnica aqui, né? Nessa imagem já mostra um muro, tá, provavelmente de um galpão, alguma cobertura que está sendo construído, né? E o muro é bem alto, né? E já está utilizando aqui outro tipo de tijolo, que é o tijolo de concreto. Como nós mostramos numa figura no início, né? O bloco de concreto, os buracos deles são na vertical, são verticais, né? Aqui nesses blocos que estão aqui no chão, na imagem dá para perceber isso. Então, por dentro do próprio bloco, já passa a ferragem. Então, aqui você não precisa utilizar a tábua. Eu tenho economia nesse sentido. Você não precisa de tábua para fazer a coluna, fazer a caixa que vai encher a coluna. Diferente do bloco anterior de barro, você precisa de madeira para fazer a caixa das colunas. Aqui você não precisa. O próprio bloco já serve de forma. Então, a ferragem passa por dentro do bloco e enche esse espaço com concreto e já se forma aqui uma coluna, né? Umas colunas aqui. Você pode ver aqui 1, 2, 3, 4, 5 ferragens que vão ser usadas para fazer as colunas. E com isso, fazer a amarração da parede, né? Lembrando que aqui é um vão comprido, ó, não tem paredes intermediárias, né? Então, essa parede depende quase que exclusivamente das colunas para se manter em pé, se manter estáveis, né? Então, é importantíssimo aqui o uso das colunas. Vamos falar sobre os vãos nas alvenarias, ou nas paredes de alvenaria, né? Seria melhor tivesse colocado esse título, né? Vão nas paredes de alvenaria. Os vãos são os espaços onde vão ser colocados portas e janelas, né? Então, esses vãos eles têm que ser protegidos porque é um espaço vazio, então você tirou ali a estrutura da parede, né? Você não tem ali os blocos, um espaço vazio. Então, a parte de cima do vão, o que fica acima da janela, aquele pedaço de parede que fica acima da janela, que exerce um peso. E eu preciso, então, de uma estrutura para suportar, para poder assentar os tijolos acima da porta, em cima da porta, em cima da janela. E essa estrutura também tem que proteger as portas e janelas, não exercer o peso, né? Ela tem que desviar o peso para laterais, né? Essa estrutura é chamada de verga, que é uma pequena viga, né? Essa verga ela é de concreto armado, né? O ferro e concreto, né? Vamos ver na figura aqui o que é essa verga, né? Então, nessa ilustração aqui, você tem aqui um vão, uma parede, as paredes, né? Essa parede com o vão da janela, onde vai ser colocada a janela. E acima da janela, acima do vão, passa aqui ó, uma estrutura de concreto. E essa estrutura nós chamamos de verga. E o correto é fazer uma verga em cima do vão e uma verga embaixo do vão, que protege bem mais aquele vão, protege a parede por mais tempo, né? Muitas pessoas só fazem a verga de cima, não faz a verga de baixo, para economizar material. Mas o correto é fazer as duas, a de cima e a de baixo. Aqui no caso, a de cima, o construtor, ele estendeu essa verga e emendou com a outra que vem da porta. Então, você vê aqui tem um vão aqui, do lado direito. Esse vão aqui é uma passagem, uma porta, uma passagem. E também tem uma verga. E ele emendou também aqui no canto, na coluna. Então, na verdade, ele transformou a verga numa cinta. Ele não só fez uma verga, ele fez aqui, já fez uma cinta, mas só nesse pedaço aqui, ó. Aqui em cima da parede vai passar outra cinta. Então, vamos ver sobre cinta mais adiante. Vai passar a cinta que vai percorrer toda
toda a casa, né? Então, uma construção, nesse caso, bem sólida, bem protegida, né? Então, algo que vai durar bastante tempo, sem sofrer rachaduras, né? Sem sofrer outros danos, né? Vamos passar aqui, né? Então, aqui nessa foto mostra a verga somente em cima, não tem verga embaixo, né? Como esses blocos são de concreto, e o bloco de concreto oferece uma maior resistência, né? Pode ser que não tenha problemas, mas o correto é passar a verga em cima e passar a verga embaixo, né? Mas muitos só fazem em cima. No bloco de concreto, ele tem também essa vantagem. Ele tem um bloco em forma, né? Em formato de U. Ele já tem o espaço para encher e fazer a cinta, né? Ou verga ou cinta, né? Ele já é vazado para isso, né? Ele é em formato de U, da letra U. Então aqui dentro dele já passa os ferros, aqui na horizontal, e enche de concreto. Também você precisa da tábua aqui embaixo para sustentar os blocos e essas escoras, né? Enquanto o concreto endurece. Mas você não precisa das tábuas laterais para fazer a forma. O próprio bloco já serve de forma, né? Também a verga tem que ultrapassar as laterais da janela em pelo menos 20 centímetros para poder distribuir o peso, né? Desviar o peso da parte de cima da parede para as laterais, sem provocar rachaduras nas janelas, nos cantos das janelas. Aqui também nessa parede aqui, nessa ilustração, mostra a janela e a porta e a verga, né? Como numa figura anterior, a verga da janela já emendou com a verga da porta. E se aqui no canto tiver uma coluna, na ilustração não mostra, né? Então vai emendar com a coluna, né? Então praticamente a verga aqui vai servir como uma pequena cinta, né? Somente nesse espaço. Isso não retira a necessidade da cinta passar por cima, né? Então aqui vai subir aqui ainda um pedaço de parede até atingir a altura do pé direito e por cima passar a cinta que vai amarrar todas as paredes, né? Então a verga não elimina a necessidade da cinta. Aqui essa ilustração mostra a mesma coisa, né? Aqui mostra melhor o bloco vazado, já servindo como forma, os ferros passando por dentro e cheio de concreto, né? Então aqui o bloco de concreto já traz essa vantagem, né? Torna o serviço mais eficiente. Alguns detalhes em relação às paredes, né? Que elas devem ser feitas em nível. Então, o pedreiro, quando está levantando a parede, ele vai estar sempre batendo nível, batendo o prumo para que ela fique também na vertical, ficar na horizontal, em nível, e ficar na vertical, bem aprumada. Iniciar pelos cantos principais para fazer a amarração, né? Começar fazendo a amarração, não pode começar a parede pelo meio, e sim dos cantos, vindo para o meio, né? Começa pelas amarrações dos cantos. A junta desencontrada, nós já falamos isso, dos tijolos também uma amarração, né? E a cinta é necessário para finalizar o trabalho, passar a cinta por cima das paredes ou corrente, para que a parede fique bem amarrada, e essa cinta também vai receber o peso do telhado, né? Então isso é fundamental lembrar isso aí também. Então aqui mostra o construtor, né, batendo nível, e o prumo, né? Antigamente usava mais o fio de prumo, a ferramenta, né? Hoje a régua, né? A régua que o pedreiro usa já vem com várias bolhas de nível, serve tanto para bater o nível como para bater o prumo, né? Tornou o trabalho mais eficiente do pedreiro. Antigamente era com fio de prumo. Ele pode usar os dois para tirar a prova, né? Aqui na foto, mostrando bem o detalhe das juntas dos tijolos desencontrados, para dar uma firmeza à parede, fazer uma amarração na parede, né?
Já vimos isso. Aqui também, né, a mesma coisa, né? Já o tijolo de barro, o choque é um tijolo diferente, você pode perceber que não tem furos horizontais, né? Não dá para ver se é um tijolo de adobe maciço ou se tem furos verticais. A ilustração não permite a gente visualizar isso. Esse detalhe também só para respaldar, né, a construção da parede em nível, né, as linhas de blocos feitas em nível. Vamos passar agora para as colunas, né? Pilares ou colunas, né? Na verdade, são sinônimos, né? Não tem muita... No dicionário não diferencia uma coisa da outra, né? Então, podemos dizer que são sinônimos, pilares e colunas, né? São estruturas de concreto armado, verticais, né? Na forma vertical. Essas colunas, elas recebem o peso que vem de cima, do telhado ou da laje, e também o peso dos andares superiores, se for uma construção que tiver vários pavimentos. Recebe esse peso e transmite o peso para as fundações. Então, a coluna ela tem assim, um papel fundamental na estrutura, que ela que tem que receber o peso da estrutura e transferir para a fundação, e a fundação, de sua parte, transferir para o solo. Lembrando que embaixo da coluna tem o quê? Tem uma sapata, né? Então, a fundação que corresponde ao alicerce, fundação alicerce que corresponde à coluna é a sapata. E a sapata projeta, né, transmite o peso para o solo. Então, por que eu estou salientando isso? Porque não é a parede que deve receber o peso da estrutura. A parede deve ficar o máximo possível livre de receber cargas. O que deve receber a carga da estrutura são as colunas. Então, a distância entre colunas na parede é fundamental. Então, a distância tem que ser calculada. Numa construção simples, que são nossas residências, essa distância entre colunas fica em torno de 3,5 metros a 4 metros. Não se deve colocar a distância maior do que 4 metros para colunas simples. Para que essa distância seja maior, aí você vai, por exemplo, você tem você chega num prédio que tem uma garagem na parte de baixo, né? Não sei se você já foi em locais assim. E aí os carros têm que manobrar, então não posso ter colunas muito próximas. Então as colunas são distantes. Só que aí eu tenho que reforçar a coluna, porque eu tenho menos colunas, então eu tenho que fazer uma coluna mais forte. E tenho que ter vigas também maiores. Então, para aumentar a distância entre colunas, eu tenho que reforçar as colunas e principalmente reforçar as vigas que vão unir as colunas, né? Então por isso que existe um cálculo. O engenheiro tem que calcular isso. Você pode fazer isso aleatoriamente da nossa cabeça sem saber como que ocorre essa dinâmica de cargas na construção, né? Tem que passar pelo cálculo de um engenheiro. Então, nós vemos aqui as ferragens que ficam, a estrutura de ferro que fica dentro da coluna, né? Você tem que vergalhões, os vergalhões e os estribos. Esse número de vergalhões pode aumentar. Existem também colunas com 3 vergalhões, são mais finas, né? Então, portanto, são menos resistentes. Então, quanto menos ferro, menor a resistência, quanto mais ferro, maior a resistência, né? Então, aqui a coluna feita normalmente é essa, nas construções com blocos, parede de blocos, 4 vergalhões e os estribos amarrando. Os vergalhões, eles têm grande resistência à tração, né? Então eles resistem muito bem a serem esticados, né? Enquanto que o concreto tem a resistência à compressão. O concreto resiste bem ser comprimido, né? Então essa união da resistência à tração e resistência à compressão é que oferece a resistência total da coluna, né? Então, ela tem um grande papel na construção. Aqui na ilustração mostra justamente isso, né? A parede, nós já vimos outra ilustração dessa, né? De blocos. Aqui embaixo, a viga baldrame, também de concreto.
E aqui os ferros que vão ser usados para fazer a coluna, né? Vai colocar aqui as tábuas para fazer a forma e encher de concreto. E esses ferros da coluna, eles estão amarrados, eles passam por dentro dos ferros do baldrame, eles emendam com o ferro do pilar, do toco de pilar, e lá embaixo emenda com os ferros da sapata, né? Então, e em cima emenda com os ferros da corrente. Então, aqui é uma amarração que ocorre, mais uma amarração que ocorre na construção, né? Então, como podemos ver, tudo na construção tem que ter amarração. Essa ilustração mostra provavelmente uma residência, aqui um andar superior sendo construído. E aqui você vê uma laje, né? Aqui a laje, e as colunas sendo do andar superior. Para cada coluna em cima, corresponde a coluna embaixo. Então, as colunas têm que ser alinhadas, né? Uma tem que estar alinhada com a outra, de cima com a de baixo. Se for construir outro andar acima, mais um, vai ter que também ter uma coluna na mesma direção, alinhada com a coluna de baixo, com as colunas, né? Para que a carga seja aplicada coluna sobre coluna, até chegar na sapata, e a sapata lançar esse peso no solo. Então, tem que ter esse alinhamento das colunas, né? A gente vê aqui os ferros, né, que fazem a amarração. No topo das colunas, assim, aqui vai vir as paredes, né, externas e internas, e no topo das colunas e das paredes vai passar a corrente ou a cinta, né? Fazendo essa amarração. Então, a estrutura ela segue princípios, né? Princípio da física, né? Da engenharia, né? Aqui nessa ilustração também parece uma guarita, né? Uma passagem aqui de uma guarita, uma coisa de segurança talvez. E você vê aqui embaixo, aqui ao nível do solo, a cinta, né? Perdão, a viga baldrame, aqui a nível do solo. Aqui enterrado estão as sapatas, né? Nós não estamos vendo. Aí vem aqui a viga baldrame, a caixaria das colunas. Pela aparência, elas já foram cheias, né? Estão cheias de concreto. Aqui as tábuas e sarrafos amarrando as tábuas. E as escoras aqui para manter tudo aprumado, né? Para poder concretar. Amarrar as tábuas aqui, ribas, sarrafos e tal. Aqui em cima, a caixaria já da viga. Então, aqui, repare que tem as escoras aqui segurando a tábua, né? A caixa de madeira da viga. Né? Não dá para ver se foi concretada a viga, né? E aqui os ferros saindo aqui da coluna, né? Então, uma estrutura bem de concreto aqui, bem amarrada, né? Então, vamos falar sobre as vigas, né? Falamos de colunas, vamos falar sobre as vigas, né? As vigas são horizontais, são estruturas de concreto armado que ficam na posição horizontal na construção. Qual a função da viga? Ela sustenta a laje, né? Delimita e sustenta a laje, né? Mas também sustenta, se for o caso, o telhado, né? Mas geralmente quando uma casa é construída com telhado, ela recebe uma cinta, né? Porque na verdade a cinta é uma viga menor. Então cinta e viga, a diferença é essa. A viga geralmente é maior e a cinta é menor. Mas basicamente são a mesma coisa. O que diferencia é o tamanho, o número de ferros, o traço do concreto, né? E também a viga sustenta as paredes e os telhados, como eu falei, né? Então as paredes, para você construir uma parede em cima, no andar superior, você não pode construir a parede no meio da laje. Tem que ter uma viga ali para você fazer a parede. Né? Então, tem a construção tem que ser projetada, né, anteriormente. Você não pode ir construindo e fazendo modificações aleatórias na construção, colocando parede onde não tem viga. Então, não pode fazer isso, né? Tem que haver um projeto, né? Então, as vigas são apoiadas nas colunas ou nas paredes, né?
Então, aqui nessa ilustração mostra justamente isso. É uma foto de cima, né? Tirada da parte de cima da construção. E você vê, nesse primeiro plano, as vigas sendo concretadas. Então, está aqui as caixas de madeira, as tábuas, as formas de madeira, né? Por dentro passando as ferragens. Aqui os sarrafos prendendo a tábua. E aqui as escoras aqui embaixo. Então, essa parte aqui vai ser cheia de concreto, vai ser concretada. A parte do fundo aqui já foi toda concretada, já mostra aqui as vigas já todas concretadas, né? Então, deve ter aproveitado a caixaria daqui de trás para concretar essa parte da frente. Então, você pode, aqui no caso, fez toda a estrutura de concreto antes, para depois, né, vir levantando as paredes, né? Então, depois aqui vão levantar as paredes, né? Então, aqui dá para ver benzinho a construção das vigas. Aqui nessa ilustração, mostra justamente, parece que são galpões, né? Pequenos galpões, provavelmente para comércio. E você vê aqui nos cantos das paredes, né? Aqui tem a parede, aqui tem o vão, uma porta grande, né? Do galpão, uma porta bem larga, né? E bem alta. E você vê aqui as colunas aqui no canto, tá aqui a coluna, e aqui passando na verdade aqui é uma verga, né? Porque está protegendo o vão da porta. Só que como o construtor ele aproveitou e estendeu a verga e transformou ela praticamente numa cinta. Então ele fez aqui uma cinta na altura do vão, emendando aqui na coluna. Aqui nesse canto deve ter outra coluna que ficou embutido na parede, então não dá para ver, mas a coluna está nesse canto, deve ter uma coluna, muito provavelmente. Então tem uma cinta na altura do vão e outra cinta aqui na altura da parede, né? Então ele fez a construção aqui, tem duas cintas, né? Desse lado, né? Na lateral você vê que não tem a cinta no meio, na altura do vão, porque não tem vão aqui na lateral. Mais na frente ele tem o vão, ele fez a cinta para proteger o vão e aqui a cinta aqui em cima da parede. A cinta da parede é até mais larga, a gente pode ver aqui, ela tem uma dimensão maior do que a cinta do vão. Então são estruturas que são feitas para... A imagem está pequenininha. Oi? Alô? A imagem está pequenininha. Tá pequena, né? Aumentou. É porque às vezes para tirar assim uma imagem mais aberta, aí fica pequena realmente para a gente ver maior. Eu vou tentar fazer outro slide que aproxime mais essa imagem aqui. Aumentou já. Aumentou, né? Aqui dá para aumentar aqui, ó. Pera aí. No zoom. Aqui, ó. Aí vai ter um delay, tá? Esperar um pouquinho o delay mudar aí para você. Vou aumentar mais aqui, ó. Agora, ó. Pronto, agora ficou bem grande. Melhorou um pouquinho. Então aqui dá para ver bem a cinta. Então, deixa eu virar aqui para cá. Agora, que maravilha. Pronto. Aqui dá para ver o vão aqui da porta. E no canto aqui a coluna. Aqui nesse canto aqui, você não vê a coluna, mas ela está aqui. Aqui o tijolo escondeu a coluna. Mas aqui, na pontinha aqui, dá para ver aqui, ó. Aqui no canto deve ter a coluna. Aqui passando ele fez uma cinta mais fina. Repare que ela é mais fina. A de cima é mais larga, ó. Porque essa aqui de baixo é só para proteger o vão. Aqui é uma verga, só que ele aumentou a verga e emendou a verga na coluna. Isso aqui aumenta muito a proteção da parede, né? Gasta mais, né? Mas ele preferiu ter um gasto maior e ter uma estrutura mais duradoura, né? Mais resistente, mais duradoura. A opção do proprietário, do construtor. E aqui na parte de cima da parede passa a cinta verdadeira que serve de amarração das paredes. Ó. Repare que ela é mais larga
Então, ela é mais resistente. Essa de cima aqui passa por todas as paredes. E essa de baixo só passa onde tem o vão. Onde está o vão. Deixa eu voltar o tamanho. Vamos passar o próximo, né? Até ficou maior a imagem um pouco. Ó. Essa ilustração justamente mostra isso que eu falei, que a cinta de amarração ela tem que passar por todas as paredes. Lembrando que tem coisas que a técnica recomenda, as técnicas recomendam, mas que nem sempre as pessoas adotam por questões econômicas. Isso aí é um fato, né? As pessoas às vezes não têm um recurso econômico para adotar tudo que as normas técnicas estabelecem. Então, muitas vezes a pessoa fala, professor, mas isso aí lá na minha casa não é assim e tal. E, de fato, né? E sempre está com recurso econômico, financeiro para fazer tudo desse jeito, né? Mas nós temos que conhecer a técnica, até mesmo para a gente escolher se a gente vai usar ou se não vai usar. Né? Então, tem que conhecer as normas técnicas e a opção de usar ou não usar é nossa, né? De cada um, né? Então, aqui a técnica recomenda que as cintas passem por todas as paredes, tanto as paredes de fora, as paredes externas, como as paredes internas, apesar de que muita gente não faz isso. Passa apenas pelas paredes de fora e como você vê, tem uma parede interna aqui que é principal, né, que percorre toda a casa da frente ao fundo. Então, muita gente opta por colocar a cinta não exatamente em todas as paredes, né? Essa é a opção de cada um. Mas o correto é passar por todas as paredes. Vai gastar mais concreto, mais tábua, mais mão de obra, mais ferro, né? Mas é o correto. Sim, e a cinta, né? Em relação à laje, né? Vou diminuir aqui um pouco. Ficou muito pequeno. Vou voltar aqui. Em relação à laje, né? A laje, ela, como tem um peso bem maior do que o telhado, apesar de que hoje, com a adoção da laje com bloco de isopor, as lajes ficaram bem mais leves, né? Isso foi um grande avanço da engenharia, tá? Então, as lajes têm que ser apoiadas na cinta. Então, você pode ver aqui a vigota da laje, e é uma vigota utilizada, vigota pré-moldada, né? Ela não é colocada direta sobre a parede, não é correto colocar a laje diretamente na parede, em cima do bloco. Tem que passar a cinta em cima do bloco, em cima da parede e colocar a vigota em cima da cinta, ou da viga, né? Se for uma casa que só vai ter um pavimento e você não vai construir outros andares, aí você faz uma cinta. Mas se for construir outros andares posteriormente, aí você tem que fazer uma viga. O correto é fazer uma viga aqui onde vai pegar a laje, tá? E aqui também mostrando um bloco de concreto. Então, no bloco de concreto, como eu falei, o próprio bloco tem um bloco em formato de U, da letra U, né? Ele já serve de forma, né? Não está aqui bem visível na ilustração. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Opa, diminuiu. Aqui. Então, tem um bloco, já serve de forma para fazer a cinta, né? Então, passa os ferros por dentro dele, coloca uma camada de concreto embaixo, depois coloca os ferros e completa com concreto. Aí, o próprio bloco já serve de forma, já forma uma cinta, né? E em cima dele que vem o peso da laje. Então, o peso da laje não deve ser aplicado diretamente sobre o bloco comum, e sim sobre a cinta, né? Mesmo que utilizando um bloco como forma, né? Mas é um bloco especial para isso, né? Essa ilustração mostra justamente um conjunto, né? Aqui está passando a cinta na horizontal,
a cinta de concreto, os ferros da cinta. Aqui mostra a forma de madeira para concretar a cinta. Aqui vem os ferros da coluna, né? Coluna de concreto, e também a forma de madeira para fazer a coluna de concreto. E aqui a laje, né? É só um esquema, né, mostrando o conjunto da obra, né? Bem, essa ilustração aqui mostra justamente a amarração dos ferros, né? Aqui passa a viga, aqui em cima, e aqui está os ferros da viga. E aqui vem a coluna com os ferros da coluna. As pontas dos ferros, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Aumentar mais. Aqui, ó. Não sei se dá para ver aí. As pontas do ferro da coluna estão dobradas aqui, ó, fazendo amarração, para fazer a amarração com os ferros da viga, né? Então, as pontas dobradas, elas servem de amarração entre os ferros de uma estrutura com outra estrutura, né? Essas pontas, elas formam ganchos de ancoragem dentro do concreto. Vamos ver aqui. Então, essa imagem aqui mostra só um detalhe, né? Os ferros dentro da coluna, né? Ou dentro da viga, né? Tanto um como o outro. Aqui é mais destinado às colunas. Para aumentar a resistência da coluna, você pode aumentar tanto a bitola do ferro, usando um ferro maior, um vergalhão maior, como você pode aumentar, aqui você tem 3 vergalhões, né? Então, se você tem uma coluna de 32 por 63, com 6 vergalhões de 3/4 de polegada. Aqui você tem uma coluna maior, 35 centímetros por 74. E você tem 2 vergalhões com 3/4 polegada e 4 vergalhões com 1 polegada. Então, estruturas maiores exigem, construções maiores exigem estruturas mais resistentes. Então, aí nesse caso, está aumentando a resistência da coluna para suportar um peso maior sobre ela. Quanto mais andares tiver aquela construção, você vai ter que, principalmente nos andares de baixo, vai fazer colunas mais resistentes, porque ela recebe a maior parte do peso. E aqui você vê uma coluna bem grande, ó, de 60 centímetros por 80 centímetros, e usando 14 ferros, 14 vergalhões de 1 polegada. Ó. Então, uma coluna bem resistente, com bem maior capacidade de suporte do que uma coluna comum, né? Não é utilizada nas nossas construções, né? Isso aqui é só para a gente ter conhecimento de que tem um cálculo em torno disso, né? Um cálculo de engenharia, um cálculo de resistência para se determinar isso aqui, né? Vamos falar um pouco sobre laje. Apesar de não ser muito utilizada nas construções rurais, mas a título de informação vamos abordar um pouco sobre laje, né? As lajes são placas de concreto que servem para 2 finalidades: para cobrir as construções e para dividir entre um pavimento e outro, ou um andar e outro. Serve de teto para um e de piso para outro, né? Antigamente, se utilizava muito lajes maciças. Eram muito difundido o uso de lajes maciças. Muito difundido em termos, né? Porque eram construções caras, muito caras, e, na verdade, poucas pessoas tinham condições de fazer uma laje nas suas casas, né? Com o tempo, isso se tornou mais acessível. Então, essa laje maciça utilizava muita ferragem e muito concreto. Então, eram estruturas bastante pesadas, muito resistentes, porém muito pesadas. Então, exercia muito peso nas paredes, exigia colunas bem reforçadas, exerciam peso nas fundações e no solo. Então, com o tempo, as casas podiam apresentar rachaduras, justamente porque, devido a fundamentos que ocorriam nas sapatas. Então, provocava deformações nas casas e muitas rachaduras nas casas, né?
principalmente em regiões com muita chuva, como Valença, em que os solos não são muito firmes, né? Então, era uma estrutura que causava certos danos nas construções. Hoje em dia, vou passar aqui, hoje em dia se utiliza a laje pré-moldada. Então, praticamente não se usa mais laje maciça nas construções da residência, né? Então, foi a evolução da tecnologia, né? Desenvolver a laje pré-moldada, né? Ela é formada basicamente por duas peças, né? As vigotas de concreto e as lajotas ou blocos, né? Elas são blocos, né? Que podem ser blocos cerâmicos ou blocos de isopor. Então, aqui nessa figura, vou aumentar ela, que mostra aqui justamente o material para a construção da laje. Aqui do lado, ao fundo, as vigotas, né? Pré-moldada, né? O fundo dela é de concreto e fica o ferro aqui exposto. Eu vou explicar por que esse ferro fica exposto. Apesar de terem umas que não tem esse ferro exposto, né? Mas vamos entender. E aqui você tem os blocos de cerâmica. Então, a primeira laje pré-moldada, ela surgiu assim, com os blocos blocos cerâmicos, né? Então, aqui está justamente a vigota, né? O fundo dela de concreto e aqui o ferro, o vergalhão exposto. Por que esse vergalhão exposto? Tem a finalidade. Porque quando for feita a concretagem, em cima dele, aqui vai passar, você vai bater o concreto, né? Então o concreto vai entrar no ferro, o ferro vai entrar no concreto, vai endurecer, e vai prender. Então esse ferro aqui exposto tem ele serve de fixação no concreto, né? Quando o concreto endurecer, vai endurecer preso a esse ferro aqui, a esse vergalhão, essa estrutura, né? Então é isso que vai fazer a fixação da vigota ao concreto que vai ser aplicado sobre a laje, né? Então essa fixação é importante. O bloco de isopor. Então, posteriormente, substituiu-se aquele bloco cerâmico pelo bloco de isopor, que a laje ficou bem mais leve. Então, isso tornou-se mais acessível, ficou mais barato e mais leve. E aí difundiu-se mesmo. Hoje é difícil você ver uma construção que não use laje. Então, tornou-se amplamente acessível. Então, muitas pessoas perguntam, mas professor, e esse isopor, ele não é fraco, não é frágil? Olha, a laje é calculada em função do seu uso. Esse tipo de material é próprio para residências, para uso doméstico. Então, para um peso de uma família de um tamanho hoje comum, né? As famílias não são muito grandes ultimamente, né? E os pesos de um mobiliário de uma casa. Agora, se você for fazer uma laje para suportar outro tipo de coisa, aí você tem que calcular, como eu falei, tem que ter um engenheiro que calcule aquela laje para suportar um peso diferente. Então, se você vai fazer, sei lá, um salão de festa, que vai ter várias pessoas pulando, vibração do som, ou a laje é muito larga, muito grande, então tem que ter todo um cálculo em torno disso. Você não pode usar uma laje de uma residência, destinada à residência, para outros fins, né? Comerciais, outras coisas, né? Então, tem que haver um dimensionamento da laje de acordo com a sua utilização. Aqui nessa ilustração mostra justamente um escoramento da laje, né? Então, aqui vai ser feito a laje. E aqui tem todo um escoramento, é um espaço amplo, então vemos que é um espaço amplo, então é necessário ter um bom escoramento, né? As escoras aqui de metal para escorar a laje, né? Para ser concretada a laje. Aqui você tem o bloco de isopor, vou alterar aqui, o bloco de isopor apoiado na vigota. Então tem aqui a vigota, os ferros da vigota, e o bloco de isopor tem uma beirada que apoia na vigota, para montar ele em cima da vigota, de um lado e de outro, né? Nessa foto, nessa ilustração, já mostra a concretagem.
Então, aqui embaixo eu tenho a vigota, não está muito visível. Aqui eu tenho um bloco de isopor, 2 blocos de isopor apoiados na vigota. E aqui você está vendo um arame. Isso aqui é uma esteira de arame, que é desenrolada em cima da laje. E isso aumenta muito a resistência da laje. Então, coloca-se uma forma de madeira embaixo, coloca as vigotas, os blocos de isopor, e em cima passa essa esteira de arame, que aumenta muito a resistência da laje. E aí vem com a concretagem. Então, o concreto é derramado em cima, ele tem que ser vibrado, esse concreto, tem que sofrer uma vibração, para ele entrar, ele penetrar aqui nesses espaços da laje. A laje não deve ficar com espaços vazios. Esses espaços vazios vão diminuir a resistência da laje, vai possibilitar a entrada de água, infiltração de água, e esse ar que vai ficar nesses espaços vai corroer as ferragens, né? Então, quanto menos espaços vazios na laje, maior a resistência e maior a durabilidade e vida útil dessa laje, né? De qualquer peça de concreto, tanto uma viga como uma coluna, como uma laje, né? Aqui, essa imagem aqui já vista de baixo da laje, né? Aqui você vê, ela é feita com bloco de isopor, está escorada porque deve ter sido concretada e tem que esperar o tempo de cura. E tem que fazer a cura, né, que é a reposição da água necessária para que o cimento endureça, tem o processo de reação química do cimento sem endurecimento, e o tempo de endurecimento da laje, que o recomendável é 3 semanas. Apesar de muitas pessoas não respeitarem isso e acabarem sofrerem trincas e rachaduras nas suas lajes, por não respeitar o tempo de endurecimento da laje. A recomendação é 3 semanas. E você vê aqui justamente as vigotas e os blocos de isopor. E umas escoras aqui. E as escoras se suportando a laje até que ela possa ser retirada, né? Bem, o nosso assunto dessa aula é esse, né? Falando sobre as estruturas de sustentação das construções, né? Isso tem que ser mais aprofundado, melhor estudado, né? Quem quiser se aprofundar nisso, aí a gente pode estar conversando, mas lembrando que tudo isso a engenharia desenvolve estudos, né? bem mais profundos, né? Então, agradeço a presença de vocês, né? E tenham um bom dia. Bom dia também, professor. Gostei da aula de hoje.